No parágrafo 24, o Nietzsche ele continua refletindo sobre essa relação entre ciência e ideal ascético. Tá? E é aqui, na verdade, que ele vai apresentar a principal justificativa para aquela afirmação que ele tinha colocado antes, né? De que a ciência é uma forma mais nobre do ideal ascético. Cara, como assim, né? Bom, ele coloca aqui, né? Ele começa esse parágrafo 24 falando sobre, né, os supostos adversários do ideal ascético, né? Que seriam esses contra-idealistas, né? Que seriam os intelectuais da sua época. Quando Nietzsche fala disso, ele abrange tanto filósofos materialistas ateus, como pensadores antimetafísicos, antirreligiosos e também cientistas. Tá? Nietzsche, ele vai jogar toda essa galera no mesmo balaio e vai falar, olha, esse povo aí são os últimos idealistas. Tá? E ele vai destacar o quê? Né? A seriedade, né? Realmente aí a dedicação com a qual todos eles se opõem a todas as modalidades de discurso religioso. É interessante destacar aqui, né, enfatizar toda essa veemência que o Nietzsche ele coloca, né? Que ele vai dizer, né? Nós, homens do conhecimento, somos, enfim, desconfiados em relação a toda espécie de crentes. Nossa desconfiança gradualmente nos ensinou a concluir o inverso do que outrora se concluía. Isto é, toda vez que a força de uma fé, olha aqui, né? Toda vez que a força de uma fé aparecer com grande evidência, concluir por uma certa fraqueza da demonstrabilidade, pela improbabilidade mesma daquilo que é acreditado. Vamos mastigar um pouquinho essa frase para tentar entender o que Nietzsche está querendo dizer. O Nietzsche ele está interessado, né, em observar quando ele verifica esse conflito de ideias entre esses intelectuais antirreligiosos que se dizem antimetafísicos, né, os inimigos da religiosidade, que desprezam o discurso religioso, isso é pura superstição, não vale nada, etc, etc. Toda essa veemência, toda essa força, essa convicção que esses pensadores materialistas demonstram no enfrentamento e na desqualificação do discurso religioso, o Nietzsche ele olha isso como um sintoma e se pergunta, por trás disso, né? Que motivos levam uma pessoa a adotar esse tipo de postura? Tá? E aqui é interessante mencionar isso, por quê? Porque no aforismo 347 da Gaia Ciência, que inclusive foi tema, né, do trabalho que eu apresentei ontem no evento da Unicinos, esse aforismo é muito interessante, né? Porque nele o Nietzsche ele busca a compreensão desse aforismo serve muito bem para exemplificar o que o Nietzsche está querendo dizer nesse trechinho aqui. No aforismo 347 da Gaia Ciência, o Nietzsche ele busca entender a condição fisiopsicológica do indivíduo, né, que é uma condição fisiopsicológica frágil, débil, dependente, né, que leva esse sujeito a defender ou a apegar-se de uma forma obstinada, de uma forma veemente, de uma forma até, por assim dizer, fanática, a uma determinada teoria, como se fosse uma tábua de salvação para um náufrago desesperado, né? Tanto é que na sequência dessa frase aqui, o Nietzsche ele vai colocar, né? Tampouco... Opa, perdi a passagem aqui. Aqui. Tampouco nós negamos que a fé torna bem-aventurado. Tá? A crença em algum tipo de ideal, o apego a algum conjunto de verdades e valores, tem essa função de salvação mesmo, de firmeza, de proporcionar uma necessária
orientação para a vida. Tá? Bom, no caso específico desse parágrafo, ainda, né, voltando aqui agora ao parágrafo 24, no caso específico aqui, ainda que o conteúdo dessa crença seja o seguinte, né? A religião é uma mentira inútil e apenas a ciência materialista é capaz de conduzir a humanidade para a verdade. Ainda que o conteúdo dessa crença seja esse, ou seja, um conteúdo de natureza antimetafísica, um conteúdo de natureza antirreligiosa, ainda assim, ela traz em si, né, o que no fundo essa atitude desses intelectuais materialistas traz? A crença na existência e no valor incondicional e absoluto da verdade. Eles buscam a verdade. A busca pela verdade é a grande tábua de salvação desses cientistas antirreligiosos, antimetafísicos, os inimigos da religião, né? O Richard Dawkins da vida aí, por exemplo, tá? Nesse sentido, as transformações filosóficas, transformações científicas e tecnológicas ocorridas no século XIX, tá? E aqui, gente, né, se a gente for pensar bem, como é que era o mundo nas guerras napoleônicas, em termos de tecnologia, de transporte, de comunicação, né, e de transformação da natureza. E o mundo, 100 anos depois, né, em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, no intervalo de 100 anos, a gente viu uma transformação absurda. Tá? A escavação do canal de Suez, navegação a vapor, motor a combustão, motor elétrico, navios a vapor, invenção de fertilizante sintético, metralhadora, técnicas cirúrgicas, anestesia. Foi uma transformação radical. Uma pessoa que nasceu e viveu, passou a sua infância ali em meados de 1800, né, nos primeiros anos de 1800, depois da consolidação da Revolução Industrial, aquele mesmo sujeito, né, se ele conseguisse viver até chegar aos 70, aos 80 anos de idade, principalmente se ele vivesse numa grande cidade, ele não ia reconhecer a vizinhança da sua volta. Sendo que os seus ancestrais, as pessoas que viviam em 1500, 1400, 1600, 1700, né, essas pessoas viviam vidas mais ou menos estáveis, mais ou menos iguais ao longo de suas existências, do ponto de vista da tecnologia de transporte, comunicação e transformação da natureza. Tá? Então, todas essas transformações científicas e tecnológicas ocorridas no século XIX, tá? Incluindo também, obviamente, a ascensão do materialismo, a ascensão do positivismo, a secularização das sociedades e das instituições, né? Incluindo também o fortalecimento de discursos antirreligiosos. Nada disso para Nietzsche significa a superação da influência dos valores do ideal ascético. Da mesma forma como Nietzsche vê a presença basilar de valores derivados da perspectiva de mundo socrático-platônico-cristã, seja na política da teoria do direito divino dos reis, na política absolutista e feudal da Europa medieval, da Europa da modernidade, e, de outro lado, democracia, anarquismo e socialismo, contando ali também os mesmos valores, que apenas sofreram transformações na forma, mas não no conteúdo. Assim também, né, os princípios básicos do ideal ascético continuaram vigentes, tá? Na determinação da estrutura e do modus operandi das civilizações ocidentais. A diferença disso é que eles estão agora numa outra roupagem. Não se trata mais de uma busca, de uma valorização da verdade, entendida como uma verdade religiosa, entendida enquanto uma verdade capaz de nos proporcionar uma redenção de natureza religiosa, uma bem-aventurança religiosa. Tá? Trata-se da busca pela verdade
né, traduzida na busca pelo desenvolvimento científico, o qual também é capaz de nos proporcionar a bem-aventurança. Só que é uma bem-aventurança tecnológica. É uma bem-aventurança que cura doenças, é uma bem-aventurança que permite que a gente se transporte mais rápido, né? Porque a gente não precisa mais depender dos ventos. Agora, para navegar, a gente coloca um motor a vapor no barco e ele, né, atravessa grandes distâncias, mesmo sem vento, né? Agora a gente consegue enviar mensagens muito mais rápido do que escrever uma carta e mandar um sujeito e ir andar, né, no cavalo lá correr para entregar a carta. A gente usa o telégrafo. Essa é a bem-aventurança, tá? Ou seja, continua a existir aí, no entendimento de Nietzsche, uma valorização incondicional da verdade, tá? E aqui, retomando, né, o aforismo 125 da Gaia Ciência, né, o contraste entre os ateus galhofeiros da praça do mercado e o homem louco, né? É justamente por isso que os ateus galhofeiros da praça do mercado, eles não vivenciam o vazio existencial do homem louco, aquela experiência abissal, aquela experiência profundamente perturbadora, que faz com que o homem louco haja de uma forma incompreensível, de uma forma irreconhecível, né, para as pessoas que estão à sua volta. Ele está profundamente perturbado, ele está vivendo ali um niilismo, né? O abismo da falta de sentido para a existência. E ele está desesperado procurando uma tábua de salvação. Por isso é que ele começa falando, procuro Deus, e cadê? Tá? Então, esses ateus galhofeiros da Praça do Mercado, eles substituíram a crença nos dogmas cristãos pela crença na verdade científica. Não sei se, espero que esteja claro isso aqui, gente. Tá? Vamos lá. Bom, na sequência aqui, né, então depois de apresentar, né, fazer essa reflexão de que a crença na verdade, ela é uma crença originária desta perspectiva de mundo socrático, platônico, cristã. Ela integra aquilo que o Nietzsche está chamando aqui, né, de ideal ascético, e ela continua presente na postura científica, no pensamento científico, no paradigma científico. Tá? O Nietzsche ele faz aqui uma referência à ordem dos assassinos, né? E aqui é curioso, porque ele vai colocar, né? Quando os cruzados cristãos no Oriente depararam com aquela invencível ordem dos assassinos, aquela ordem de espíritos livres por excelência, né? Cujos graus inferiores viviam numa obediência que nenhuma ordem monástica alcançou igual. Tá? O que é essa ordem dos assassinos, né? Trata-se realmente de um fenômeno histórico aqui, tá? Houve um reino pequeno, tá? Que abrangia ali regiões entre onde hoje fica a Síria e o Irã. Tá? Esse pequeno reino, né, ele existiu durante o período da Idade Média e ele foi criado e governado inicialmente, né? O primeiro líder foi um líder não só político, mas também religioso, chamado Hassan Saba, conhecido como, abre aspas, o velho da montanha, né? Porque eles tinham uma fortaleza que ficava no Irã, que era um castelo que ficava em cima de uma montanha, e de lá de cima eles dominavam toda uma região. E qual é que é a desse líder? Né? Ele pregava o ismaelismo. O ismaelismo é uma vertente religiosa do xiismo. Tá? Então, é do islamismo xiita, né? Tem os sunitas e os xiitas, e dentro do xiismo tem essa vertente do ismaelismo. E toda essa história, né? esse fenômeno histórico da Ordem dos Assassinos, acabou servindo de inspiração, inclusive, para a criação de uma série de jogos eletrônicos, né, chamada Assassin's Creed, que tem vários jogos aí, e que eles, obviamente, são baseados na história, mas tem muita coisa ficcional, né?
E o Nietzsche ele coloca aqui uma frase, que é uma frase, está colocada aqui, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Essa frase, supostamente, né, os relatos são mais anedotas, né? Não tem fontes históricas confiáveis, as fontes históricas são muito conflitantes. Mas essa frase, ela supostamente teria sido dita por esse líder, o Hassan Saba, como a última frase que ele falou, né, a última sentença. Além disso, vale mencionar também que essa mesma ordem dos assassinos, a própria fortaleza que ficava no alto de uma montanha, lá no Irã e tudo mais, isso também aparece num romance de ficção do Humberto Eco, chamado Baldolino, né, onde o protagonista ele acaba indo para essa fortaleza e tudo mais. Tá? Por que o Nietzsche está fazendo, né, toda essa referência aqui? Ele vai aludir a essa suposta frase do Hassan Saba, como um recurso alegórico para exemplificar a liberdade de espírito que seria resultante da crítica à verdade. Tá? Eu peço que vocês, né, aguardem até a semana que vem, quando a gente chegar nos parágrafos 27 e 28, quando Nietzsche ele vai falar sobre a autossupressão da verdade, né, a efetiva libertação do indivíduo da vontade de verdade, para justamente entender, né, a que ele está se referindo aqui, né, quando ele vai falar, né, bom, tudo é permitido, né, essa liberdade de espírito e tudo mais. Na sequência, logo em seguida, o Nietzsche ele vai associar aqui a abstinência sexual dos religiosos com a negação, né, com a disciplina, desculpe aqui, ele vai associar a abstinência sexual e a negação da sensualidade por parte dos religiosos com a disciplina dos intelectuais e dos cientistas, que evitariam a interpretação dos fenômenos para dar sentido para a vida e buscam apenas fatos, apenas os fatos brutos. Tá? Em ambos os casos, haveria o quê? No fim das contas, uma esterilidade. No sentido de quê? No sentido de uma ausência de criação do novo. Né? Tanto de criação do novo da vida, da nova vida, como de criação do novo no sentido de novos valores e novas perspectivas de vida. Por quê? Porque para Nietzsche, o ato de interpretar, toda a interpretação, ela já traz em si um sentido muito forte de criação. Eu busquei enfatizar essa ideia quando eu falei sobre o parágrafo 12 da segunda dissertação. Quando Nietzsche ele vai fazer toda uma reflexão bastante longa sobre a fluidez de sentido. E ele vai definir, ele vai apresentar ali o que ele entende por interpretação. Tá? Que tem um conteúdo, um sentido muito forte de criação. Tá? E por fim, né, o Nietzsche ele vai esclarecer, finalmente aqui, já chegando no final do parágrafo, né, ele vai finalmente esclarecer aquela afirmação que ele tinha falado antes. Né? A ciência seria apenas a forma mais recente e mais nobre do ideal ascético. Por quê? Justamente porque ela se sustenta na crença do valor incondicional da verdade. Esta crença de que a verdade é uma coisa boa, de que a verdade é melhor do que a mentira, de que a verdade precisa ser buscada para levar a humanidade a um estado de bem-aventurança, no entendimento de Nietzsche, isso é uma crença metafísica. Tá? Me permitam aqui ler um trechinho do parágrafo. Não existe, a rigor, uma ciência sem pressupostos. O pensamento de uma tal ciência é impensável, paralógico. Deve haver antes uma filosofia, uma fé, para que a ciência dela extraia uma direção, um sentido, um limite, um método, um direito à existência.
Quem entende o contrário, quem, por exemplo, se dispõe a colocar a filosofia sobre base estritamente científica, precisa antes colocar não só a filosofia, mas também a verdade de cabeça para baixo. A pior ofensa ao decoro que se poderia cometer com duas damas tão respeitáveis. Sim, não há dúvida, e aqui deixo falar a minha Gaia Ciência, confira o seu livro quinto, seção 344. O próprio Nietzsche faz uma citação dele mesmo na Gaia Ciência 344. Ele vai acabar fazendo uma outra citação dessa também mais à frente. A gente vai ver isso na semana que vem. Tá? Em resumo, o que Nietzsche está falando no parágrafo 344 da Gaia Ciência, que eu deixo aqui como indicação complementar para que todos vocês possam ler também. Inclusive, o próprio Nietzsche ele vai recomendar aos seus leitores que façam essa leitura. No parágrafo, no aforismo 344 da Gaia Ciência, o Nietzsche vai defender que a valorização da busca pela verdade como uma coisa boa em si mesma, uma coisa útil, isso reside num valor metafísico derivado do platonismo. E ele vai exemplificar argumentando o seguinte: o engano, o erro, a falsidade, a ocultação, a inverdade seriam dimensões da vida tão importantes quanto a verdade. Tá? E ele usa como exemplo a linguagem artística, tá? A criação artística, o reino da ficção. Tá? Todo mundo que assiste uma peça de teatro, assiste um filme, uma ópera, ouve um poema, uma música, sabe que necessário, aquilo é uma criação. Aquilo não é da mesma natureza do fato científico. Todavia, a vida não é só feita de fatos científicos. As nossas relações sociais, a estética, todas as formas de arte, elas trabalham justamente com a falsidade, com a fantasia, com a inverdade, com o ocultamento e etc. Aqui, gente, para quem tem interesse, né, esse parágrafo 340, esse aforismo 344 da Gaia Ciência, ele dialoga diretamente com outro texto de Nietzsche, um texto de juventude, que se chama Sobre Verdade e Mentira num Sentido Extramoral. Onde Nietzsche, pela primeira vez, ele vai tematizar, né, essa dicotomia entre falar, olha, mas por que só a verdade? Né? Por que, né, a gente busca, valoriza a verdade e despreza a mentira e o erro? Se nas artes, se a própria arte como um todo, ela se estrutura a partir da criação, da fantasia, do erro. Tá? Bom, fica aqui essa dica, né, para quem tiver mais interesse de saber sobre o assunto. E na sequência, o Nietzsche ele retoma aqui a definição de ciência que ele havia dado lá no parágrafo anterior. Tá? Enquanto um conjunto, um corpus de conhecimento de natureza mediadora, né, de natureza técnica, a ciência não tem nenhuma finalidade, não tem nenhuma justificativa por si só. Ela seria, portanto, dependente de uma justificativa, de uma finalidade externa. Tá? Leio aqui. Neste ponto é necessário parar e refletir longamente. A própria ciência requer, doravante, uma justificação. E com isso, ele coloca, olha que interessante, com isso não se quer dizer que exista uma tal justificação. Considere-se, quanto a isso, os mais antigos e os mais novos filósofos. Em todos eles, falta a consciência do quanto a vontade de verdade mesma requer primeiro uma justificação. Nisto há uma lacuna em cada filosofia. E por que isso? Porque o ideal ascético foi até agora o senhor de toda a filosofia. Porque a verdade foi entronizada como ser, como Deus, como instância suprema. Porque a verdade não podia, em absoluto, ser um problema. Tá? Ao falar disso, o Nietzsche, ele
avança, ele dá apenas uma indicação aqui da tarefa dele próprio, da proposta que ele próprio traz de problematização com relação à verdade. Essa proposta, ela vai ser melhor desenvolvida nos parágrafos 27 e 28. Eu conto com a presença de vocês na semana que vem para a gente explorar bem isso aqui, tá? E ele finaliza aqui justamente nisso. Né? A partir do momento em que a fé no Deus do ideal ascético ela é negada, passa a existir um novo problema. O problema do valor da verdade. A vontade de verdade requer uma crítica. Com isso, determinamos a nossa tarefa. O valor da verdade será experimentalmente posto em questão. Olha que legal isso, né? O valor da verdade será experimentalmente posto em questão. Acho que esse trecho aqui exemplifica muito bem o modo de fazer filosofia de Nietzsche, que é um modo de experimentação. Ele experimenta, aventa algumas hipóteses com seus leitores. Tá? Ele não está dizendo que isso é verdade, ele não tem a pretensão de desqualificar completamente, né, esse discurso. Ele fala, olha, vamos fazer uma experiência aqui. Só isso. Né? E deixa para os seus leitores interpretarem, né, transformarem essa experiência, os resultados dessa experiência, em eventuais instrumentos teóricos que podem ser utilizados para outras finalidades. E aqui no finalzinho ele termina com a recomendação, né, de que, olha, né, se vocês quiserem um desenvolvimento mais extenso, vão lá no parágrafo, no aforismo 344 da Gaia Ciência. Vamos lá para as perguntas aqui. O Paulo coloca um comentário. De um modo diferente, a visão de Nietzsche, que entende a democracia, anarquismo e socialismo como ideais ascéticos, o Weber, na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vê o ideal ascético como elemento fundamental na origem do capitalismo, como uma afinidade com o espírito do empreendedor capitalista em seus primórdios, tendo em vista o protestantismo presente na Inglaterra. Muito interessante seu comentário, Paulo. Realmente, nesse contexto de desconstrução das ideias e conceitos e crenças, Nietzsche apresenta argumentos sólidos e convincentes. Mas ele, em algum momento... eu imaginei que fosse a continuação do comentário aqui. Não, né? Acho que você colocou uma pergunta agora. Mas, de fato, Paulo, realmente, nesse aspecto, apesar do Weber, a gente pode colocar aqui o Weber, ele tem uma semelhança, né, de reflexão muito interessante com Nietzsche. No que diz respeito ao fenômeno do niilismo, o Weber ele vai designar isso pela expressão desencantamento do mundo, é aquilo que Nietzsche está falando do niilismo, a secularização das sociedades, né, a gradual desqualificação do discurso religioso e tudo mais. Realmente, nesse aspecto, o Weber ele tem um outro ponto de partida e, obviamente, uma outra reflexão. Muito, muito legal seu comentário aqui. Marco coloca uma pergunta. Nesse contexto de desconstrução das ideias e conceitos e crenças, Nietzsche apresenta argumentos sólidos e convincentes. Mas ele, em algum momento, identifica contradições em seu próprio discurso também? Ele admite alguma possibilidade de estar equivocado em algum momento? Olha que legal, Marco. A sua pergunta, ela nos permite fazer uma reflexão sobre o estatuto, vamos falar assim, né? O estatuto epistemológico do discurso nietzschiano. A resposta mais direta para a sua pergunta é não. Aí você vai falar, mas então o Nietzsche era ultra orgulhoso, ele se achava o infalível da parada, né? Eu, Nietzsche, nunca vou me contradizer, eu nunca vou estar equivocado. Não, não exatamente, né? Por quê? Na medida em que o Nietzsche ele vai criticar o conceito filosófico de verdade, tá?
Para entender essa crítica que o Nietzsche faz ao conceito filosófico de verdade, eu sugiro que você, se você não teve a oportunidade de assistir, assista, né, ao vídeo lá do grupo de estudos sobre o parágrafo 12 da segunda dissertação da genealogia da moral. E também compareça na semana que vem, onde a gente vai retomar essa crítica. Por quê? Porque o Nietzsche, no finalzinho aqui do parágrafo 24, que eu acabei de falar, né, ele vai falar, olha, né, o valor da verdade será experimentalmente posto em questão. Tá? Essa experimentação filosófica que Nietzsche faz de desconstruir a dicotomia entre verdade e falsidade, ela está presente no texto de Nietzsche. Eu acredito, de uma forma bastante explícita, no parágrafo 12 da segunda dissertação. Tá? Se o Nietzsche ele desconstrói isso, né, e ele, inclusive, utiliza dos resultados desse experimento de desconstrução ou de contestação do valor do conceito filosófico de verdade, então fica claro que os próprios dizeres de Nietzsche, ele não vai considerar, né, que, olha, o que eu estou falando, o que eu, Friedrich Nietzsche, estou falando, é uma verdade, nos mesmos moldes epistemológicos, né? Ou vamos falar assim, né? O discurso que o filósofo Friedrich Nietzsche está enunciando nas suas obras, ele não aspira a ter o mesmo status epistemológico, a mesma validade epistemológica das verdades que o próprio Nietzsche critica. Então, o discurso de Nietzsche é outra coisa. O que é essa outra coisa? Perspectiva. Tá? Em Nietzsche, assim, para esclarecer, né, de uma forma muito rápida, mas aí eu deixo para você a recomendação dessa palestra, onde eu fiquei, inclusive acho que foi o vídeo mais longo, onde eu fiquei mais tempo falando sobre um único parágrafo da genealogia da moral. Porque ele tem aproximadamente 2 horas de duração, e eu fiquei falando só sobre o parágrafo 12. Tá? Para a gente entender essa substituição que o Nietzsche faz do conceito filosófico de verdade pelo conceito de perspectiva. Nesse sentido, essa pergunta que você fez, né? Pô, mas será que o Nietzsche está equivocado? Essa pergunta, ela parte de um pressuposto de que, bom, mas o equívoco, o erro, né? Ele é, portanto, o contrário da verdade. Né? Ele está no âmbito da falsidade. Mas o que o Nietzsche busca fazer na genealogia da moral é desconstruir, é implodir, né? É arrebentar com essa distinção deste lugar a ser ocupado pela verdade. Tá? Por quê? Porque se não fosse isso, Marco, né, a gente ia falar, mas o Nietzsche ele critica o cristianismo, né? Ele quer destronar a verdade cristã, arrebentar a verdade cristã, e no lugar vazio daquela verdade cristã, ele vai colocar a sua própria verdade, né? O ideal, vocês estão percebendo aqui que eu sou um professor que adoraria ter um quadro aqui atrás de mim, né? Para eu fazer o quadradinho aqui do espaço da verdade e tal. Não tem, eu fico fazendo gesto, gente. Né? Lamento, mas é o que dá para fazer na pandemia, né? Mas vocês entenderam, imagina um quadradinho aqui escrito, né? Coloque a verdade aqui dentro, né? E no entendimento de Nietzsche, qual que foi a verdade que está colocada ali dentro, que governou a civilização socrática, governou todas as civilizações ocidentais nos últimos 2000 anos? A perspectiva moral socrático-platônico-cristã. Bom, ele é inimigo disso, ele combate isso, mas ele não quer arrancar essa verdade para colocar a verdade dele ali, né? A minha verdade e o próprio Nietzsche, né? Isso é algo que está apresentado de forma sutil, por exemplo, no finalzinho do primeiro livro do Zaratustra, né? Que o Zaratustra ele vai fazendo uma série de discursos, ele vai andando e tudo mais, e chega no final do primeiro livro do Zaratustra, tem um monte de seguidores que estavam andando atrás dele. Ele fala, galera, vocês, ó, sumam daqui. Vaza, sai vazado. Eu não quero seguidores. Eu quero que cada um de vocês tome teu próprio rumo. Vocês se virem aí na vida. Né? Lógico, ele não usa essas palavras, né? Mas o que ele vai dizer é isso.
Quer dizer, se o Zaratustra, né, que é o personagem que Nietzsche cria e coloca na boca do Zaratustra todas as teorias, né, todas as doutrinas que o próprio Nietzsche quer dizer, se o objetivo de Nietzsche fosse substituir uma verdade por uma outra verdade, então o Zaratustra ia falar: ok, vocês são meu rebanho, vocês são privilegiados por saberem a verdade. Mas não é isso que ele fala, né? Obviamente, assim, obviamente aqui trata-se da interpretação que o professor João Paulo está fazendo sobre os textos de Nietzsche, tá? Mas eu acredito que é incompatível a gente pensar no discurso de Nietzsche como tendo esse estatuto epistemológico de uma verdade, se diante de toda a crítica que o Nietzsche vai fazer e que, inclusive, vai ficar muito mais clara na semana que vem, quando a gente chegar nos parágrafos 27 e 28. Tá? Então, nesse sentido, para substituir, né, talvez, essa questão de estar equivocado ou não estar equivocado, né, contradições dentro do seu próprio discurso. Para Nietzsche, todo discurso filosófico, como a gente viu, eu comecei falando sobre esse assunto lá no comecinho do parágrafo 23, todo discurso filosófico, ele é reflexo de um determinado conjunto de instintos, de impulsos, né? A constituição fisiopsicológica dos indivíduos torna essas pessoas propícias a terem um determinado tipo de visão de mundo. O discurso de Nietzsche, ele obviamente é reflexo de um determinado conjunto de interesses, de um determinado conjunto de pulsões e, portanto, a gente pode traduzir isso numa linguagem nietzschiana e dizer: toda a filosofia de Nietzsche, as ideias que ele está enunciando, são derivadas, são reflexos da vontade de poder ou da vontade de potência nietzschiana. Aí o Nietzsche assumiria tranquilamente. Ele vai falar: olha, o meu discurso nunca pretendeu ser um discurso desinteressado e um discurso neutro. Mesmo porque o Nietzsche vai dizer que nenhum tipo de discurso é neutro e desinteressado. Pelo contrário, o discurso filosófico de Nietzsche, a tarefa filosófica que Nietzsche se propõe a realizar com a sua obra, é uma tarefa filosófica de fazer valer a sua vontade de potência, correspondente à sua própria vontade de potência. Tá? Enfim, não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, gente, o chat está aberto aqui. Vamos lá. O Caio nos pergunta: qual o número do trecho que dialoga com verdade e mentira no sentido extramoral? Na verdade, Caio, é o aforismo 344 da Gaia Ciência, que ele cita um trechinho aqui, tá? E que nesse verdade e mentira no sentido extramoral, ele é um texto, obviamente, escrito 10 anos antes, eu acho que é isso mesmo, 1872, foi escrito 10 anos antes da genealogia da moral, e o Nietzsche não publicou enquanto estava vivo. Ele redigiu o texto e guardou na gavetinha. Só foi publicado depois que ele morreu. Mas é uma proto-reflexão daquilo que está exposto na Gaia Ciência 344. O Caio nos comenta aqui: o Oscar Wilde também fala do desencanto do mundo, no Fantasma de Canterville. Olha, legal. Obrigado pela referência interessante aqui. Ellen: professor, esse discurso de Nietzsche valorizaria as mentes negacionistas? Bom, eu estou entendendo... valorizava as mentes negacionistas? Bom, Ellen, eu estou entendendo que você está perguntando aqui sobre o negacionismo da atualidade, né? É uma pena, Ellen, né, que eu tratei exatamente desse assunto, né? Eu tangenciei esse assunto do negacionismo na minha fala que eu falei ontem, né? Apresentei no evento da Unicinos. Quando eu falei sobre as teorias da conspiração, sobre os fanatismos e tudo mais, né? O terraplanismo e coisas desse tipo, tá? Eu entendo que não, Ellen, tá? Eu entendo que não. Por quê? Porque, no fundo, o mesmo grau de falsidade, né? O que acontece? A maneira como eu tento interpretar, e isso obviamente é um trabalho que está em construção ainda, né? O texto completo ainda não está pronto, né? Mas eu pretendo finalizar um artigo para submeter para publicação, tratando especificamente sobre esse assunto.
eu vejo que esse negacionismo e todas as teorias da conspiração que estão associadas a esse negacionismo, né? Que o sujeito que ele vai dizer, não, eu vou rejeitar todas as evidências científicas, né, que estão dizendo que a Terra é esférica, né, e que gira em torno do Sol, e vou afirmar que a Terra é plana e o Sol é que está girando aqui, né? Ou qualquer outra forma de negacionismo, precisa necessariamente ignorar um monte de evidências científicas. E a justificativa para se negar esse monte de evidências científicas, geralmente é uma teoria da conspiração, né? A NASA está nos enganando, né? O Bill Gates está nos enganando, né? A China está colocando um chip dentro da vacina que vai mudar o nosso cérebro, e né, as mais piradas justificativas que a gente pode encontrar por aí, né? Bom, o que, que acontece? Né? Todas essas, eu busquei fazer uma análise do, justamente, né, encarando, tentando fazer uma reflexão nietzschiana diante desse fenômeno das teorias da conspiração e, né, do terraplanismo, que foi o objeto ali do meu trabalho. Quer dizer, a que tipo de vontade de poder ou vontade de potência esse discurso corresponderia? Tá? Há um vídeo do evento que você participou ontem no YouTube? Não sei. A resposta mais sincera e honesta que eu posso te dar é não sei. Na verdade, foi uma apresentação muito curta, né? Relativamente curta, foi apenas 15 minutos, mas eu sei que todas as apresentações foram gravadas. Agora, eu não sei se o pessoal da organização do evento, da Unicinos, eles pretendem divulgar isso posteriormente ou não. Tá? Aí eu entrei como um reles participante do evento, eu não faço parte da organização. Mas voltando, né? Qual é que tipo de necessidade fisiopsicológica seria atendida por uma teoria da conspiração deste tipo, né? E aí eu relacionei isso com a dinâmica fisiopsicológica dos ressentidos, da necessidade de se apontar um culpado. Tá? Porque o discurso do ressentimento, né, é um discurso elaborado por indivíduos sofredores, por indivíduos, né, usando essa linguagem do Nietzsche aqui, por pessoas mal resolvidas, fisiopsicologicamente débeis, que precisam dar algum sentido para a sua existência. E, além de dar um sentido para a sua existência, essas pessoas, elas precisam também de um culpado. Elas buscam continuamente um culpado, um sentido para o sofrimento. Isso o próprio Nietzsche ele coloca lá no parágrafo 1 agora da terceira dissertação. E a gente vai voltar a falar sobre isso quando chegarmos lá no finalzinho, do parágrafo 27 e 28, onde ele vai retomar isso, né? Essa necessidade de se buscar um culpado para o sofrimento. Ora, aí eu fiz um exercício reflexivo que eu acho que o exemplo talvez ensina mais do que a minha própria explicação. Vamos lá. Vamos pensar no cotidiano, né? O sujeito que acredita que a Terra é plana. Do ponto de vista prático, da sua vida prática, se ele trabalhar num banco, se ele for um criador de gado, se ele for trabalhar numa oficina mecânica de motores a diesel, qualquer trabalho, se ele for um pintor de paredes, se ele trabalhar com marcenaria, não muda nada a vida prática dele. Ele vai continuar trabalhando do mesmo jeito, né? Tranquilamente. Do ponto de vista exclusivamente racional, portanto, não tem muita diferença. Mas, do ponto de vista pulsional, né, a sensação de pertencer a uma elite de pessoas esclarecidas. Eu faço parte do seleto grupo de indivíduos que sei a verdade com V maiúsculo, de que a Terra é plana, e de que é o Sol que está girando e a Terra está parada. Né? Isso tem, do ponto de vista pulsional, do ponto de vista fisiopsicológico, isso traz uma satisfação muito grande. Tá? E olha, e aí estabelece-se aquela mesma dicotomia que antes, né, a gente abordou essa dicotomia, né, principalmente na primeira dissertação da genealogia da moral, entre a valorização, né, dos bons e dos homens maus. Ora, de um lado você tem a maioria, eles, né, os maus, os enganados, os manipulados, aqueles que acreditam nas lorotas da geografia e da NASA.
E de outro lado, nós, os bons, os esclarecidos, que sabemos a verdade com V maiúsculo, que a Terra é plana. Aí muda tudo, entende? Então, do ponto de vista pulsional, desse ponto de vista fisiopsicológico, há uma diferença muito significativa. E eu acredito que é aí que reside a grande causa, no fim das contas, né? É um elemento para a gente diagnosticar esses indivíduos que, literalmente, né, aderem a essas ideias e defendem com unhas e dentes, e rejeitam tudo, né? Rejeitam telescópio, rejeitam NASA, rejeitam qualquer coisa, tá? Com isso, o que eu estou querendo dizer? Né? Que a predisposição para se aceitar, para se acreditar, para se tornar um militante em defesa de alguma dessas teorias negacionistas, teorias da conspiração e coisa que o valha, nas suas mais diversas modalidades, essa predisposição é uma predisposição de natureza fisiopsicológica. E aí a filosofia de Nietzsche nos fornece um instrumental muito interessante para a gente refletir sobre esse fenômeno. Em última instância, né, assim como, né, lá no parágrafo 347 da genealogia da Gaia Ciência, né, o aforismo 347 da Gaia Ciência, quando Nietzsche vai dizer, olha, o indivíduo, quando ele é fraco, ele precisa de algum tipo de teoria para dar sentido para a sua existência. Seja essa teoria, e aí ele cita vários exemplos lá, uma consciência partidária, um discurso religioso, a ciência, qualquer coisa, né? Uma verdade para dar sentido à sua vida. Da mesma forma, esses indivíduos fisiopsicologicamente débeis, vamos falar assim, do ponto de vista nietzschiano, são pessoas que estariam dispostas a aderir, talvez, a qualquer teoria da conspiração. E não necessariamente a essa teoria específica. Por quê? Porque, no fundo, eles têm uma necessidade de justificarem o seu sofrimento. Uma necessidade de pensarem de forma dicotômica, assim como os homens de rebanho, que desvalorizam todos os outros para só então valorizarem a si mesmos, fazendo um tipo de avaliação, um tipo de criação de valores secundária, tal como explicado por Nietzsche na primeira dissertação da genealogia da moral. Tá? Então, né, obviamente trata-se de uma interpretação minha, né, porque o Nietzsche mesmo já morreu, gente. Né? Então, o que o Nietzsche vai pensar sobre o negacionismo? Nada. Né? Ele não está no século XXI. Né? Já morreu, tudo que ele escreveu é o que sobrou para a gente pensar. Mas nós podemos pensar em cima dos escritos dele. Tá? Uma interpretação que eu, professor João Paulo, construí é essa, a de que certamente ele desvalorizaria essa postura negacionista, por conta de que essa postura corresponderia, num linguajar nietzschiano, a um reflexo de uma natureza fisiopsicológica decadente, né, doentia, carente de uma justificação, dependente de uma verdade. Eu preciso de uma tábua de salvação, de uma verdade para dar sentido para a minha vida. Beleza? Aqui, peraí, o Caio coloca. Você saberia dizer a diferença entre a vontade de poder em Nietzsche e em Schopenhauer? Nossa, pergunta nem um pouquinho complicada, né? Vamos lá, Caio. Eu me lembro de já ter falado sobre essa pergunta em algum momento desses 3 cursos de extensão, mas eu não vou me lembrar quando. Mas vamos lá. Bom, em Schopenhauer, desde o começo, a pretensão filosófica do Schopenhauer é: estou fazendo metafísica, estou querendo dizer qual é a essência metafísica do universo. Tá? Aquilo que Kant falava que era a coisa em si, que era incognoscível, o Schopenhauer fala, olha, eu vou dizer o que é a vontade. Tá? Schopenhauer não fala vontade e poder. Schopenhauer só fala de vontade. Vontade com V maiúsculo, né? Que para ele representaria, né, o motor principal, vamos falar assim, né, o grande móvel por trás, desde fenômenos de natureza astrofísica, né, a atração dos planetas, o movimento de translação, a atração do buraco negro, a explosão das estrelas, o calor, né, dos planetas,
como também fenômenos físicos da Terra, né? O calor dos vulcões, a agitação das marés, tornados, furacões e tudo mais, como também fenômenos de natureza biológica, como o impulso sexual que leva todas as criaturas, né? Ou pelo menos as criaturas que não são, que não, se, não são ixi, eu esqueci a palavra agora, mas as criaturas onde existem, né, dois sexos distintos, né, a procriarem, né, aquela força atrativa que faz com que as criaturas busquem os seus parceiros para se reproduzir, né, o impulso sexual no ser humano, a força que faz com que as sementes germinem, a força, né, o impulso, o instinto dos diversos tipos de animais de caçarem uns aos outros, disputarem pela vida, lutarem e etc. Schopenhauer ele vê tudo isso como manifestações de um mesmo princípio metafísico, que ele vai denominar de vontade. Tá? Quando Nietzsche vai falar de vontade de poder ou vontade de potência, né, as duas traduções querem dizer a mesma expressão. Em princípio, a pretensão de Nietzsche não é, de forma alguma, dizer o que é a essência do universo. O Nietzsche ele está muito mais interessado em não o que eu costumo dizer é o seguinte: o Nietzsche ele não está interessado em dizer o que é a essência do universo, mas em dizer o seguinte: como o fenômeno vida, né, se comporta. Qual é a dinâmica que está por trás do modus operandi, por assim dizer, da vida? E o Nietzsche ele vai dizer, olha, onde eu vejo vida, eu vejo vontade de poder, vontade de potência. E qual que é o grande impulso da vontade, de toda vontade de poder ou de toda vontade de potência? Crescer, assumir o predomínio sobre outras vontades de poder e outras vontades de potência. Dizendo isso, o Nietzsche ele explica o modo de funcionamento. Né? E ele vai dizer que, né, que no mundo existem diferentes vontades de potência, que, ora, podem significar determinados conjuntos vamos falar assim, né? Determinados conjuntos de instintos, de pulsões ou de estruturas fisiopsicológicas, mas também vontades de potência ou vontades de poder seriam também interpretações. Porque toda vontade de poder, no fim das contas, entre aspas, interpreta o mundo. É uma interpretação de mundo. Busca impingir ao mundo, busca imprimir no mundo um tipo de interpretação. E aqui eu retomo, né? Mas, pô, professor, como é que fenômenos de natureza fisiológica estão ligados com interpretações? Não são coisas muito distintas, né? A interpretação é uma coisa cognitiva, é você dar sentido a um determinado fenômeno. Né? E, de outro lado, fenômenos, né? Você tem pulsões, instintos, dinâmicas pulsionais de natureza fisiológica, né? Ou fisiopsicológica. Por que o Nietzsche joga essas duas coisas no mesmo balaio? Porque, como eu havia dito no comecinho do encontro de hoje, lá no parágrafo 6 do Além de Bem e Mal, a matéria-prima a partir da qual os valores são construídos, essa matéria-prima chama-se instintos. Todos os valores, todos os discursos filosóficos que buscam dar sentido à nossa realidade, eles são reflexos de determinadas estruturas fisiopsicológicas. E aí a gente pode ter discursos e interpretações sobre o mundo que são afirmativas, que buscam afirmar a vida, que são reflexos de estruturas fisiopsicológicas bem logradas, saudáveis e afirmativas. E, de outro lado, interpretações de mundo negativas, né? Decadentes, degeneradas, que são reflexos de estruturas fisiopsicológicas desequilibradas, fracas, débeis e etc. Tá? Ou seja, né, o Nietzsche não está interessado em falar da dinâmica do universo, ele não está interessado em falar de fenômenos da natureza,
Ele está interessado principalmente em olhar para o fenômeno vida, mas quando ele fala vida, ele está falando da vida humana, principalmente. Né? Essa vida que está ligada a uma capacidade de elaborar interpretações sobre a realidade. O assunto é extenso, tá? O assunto é bem longo, mas eu espero pelo menos ter apresentado aqui uma diferença essencial. Se a verdade é um ponto de vista, como julgar os negacionistas? Minha nossa, faltam 2 minutos só, Ellen. Vamos deixar essa pergunta para a semana que vem, tá? O fato de Nietzsche vincular, né? O fato de Nietzsche substituir o discurso, a dicotomia entre verdade e falsidade, pela ideia pela ideia da perspectiva, não significa que para Nietzsche vale tudo, tá? Então, já adiantando, existe sim um critério para se julgar os negacionistas. E esse critério é um critério que serve para avaliar todos os tipos de discursos, mesmo que todos esses tipos de discursos sejam perspectivas. Ainda assim, no entendimento de Nietzsche, há um critério. A gente pode não concordar com o critério do Nietzsche, a gente pode meter o pé nele e falar, eu não acho que esse critério seja um critério válido. Aí vai de cada um. Mas o Nietzsche nos traz um critério. Mas fica para a semana que vem. Para deixar vocês com mais vontade de participarem aqui do nosso encontro. Pessoal, muito obrigado, então. Boa noite a todos e a todas. Tá? Agradeço a vocês pela paciência, pelo interesse, por acompanharem aqui a nossa conversa. Tá? Agradeço também pelos comentários aqui, muito interessantes, pelas perguntas. Tá? Espero que a gente possa continuar com essa participação na semana que vem. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana, tudo de bom, e é isso aí. Tchau.